E? Aí. Olá, meu nome é Milena da Silva Tavares, eu sou do primeiro ano do ensino médio, do primeiro E. O meu nome é Victoria Correia, eu sou do terceiro D. E a gente vai apresentar nossa culminância na simbologia das cores. Então, eu começo, né? Eu trouxe a simbologia das cores, a influência das cores dentro do design. Dentro do design é muito importante uma paleta de cores equilibrada. Por quê? Porque ela traz todo o repertório do seu trabalho, de tudo que você quer passar, a mensagem que você quer passar. Porque não adianta você trazer um material enorme, sendo que você não equilibra ele dentro de uma paleta de cores. Por quê? Porque aquilo fica desequilibrado aos olhos de quem está vendo. Então, é muito melhor uma paleta de cores minimalista, onde ela é equilibrada, do que uma paleta de cores imensa, onde você não equilibra nada e sua informação fica confusa naquilo que você quer equilibrar. Então, né, a influência das cores na criação de design é fundamental para a construção de uma identidade visual concisa. Para isso, deve-se usar de forma inteligente, como a iluminação na medida certa, com traços interessantes, atrair atenção e transmitir segurança para os clientes. A cor é fundamental no processo de criação, ela eleva de maneira significativa a qualidade do trabalho. Então é isso que eu falei, não adianta trazer um material imenso, sendo que você não equilibra ele dentro de uma paleta de cores que combine. Vai ficar tudo confuso. Né? E o círculo cromático. O círculo cromático é uma peça fundamental dentro da criação do design. Por quê? Porque é ela que traz todo o equilíbrio das cores, tudo que combina, tudo que não combina. E o círculo cromático, né, ele é uma paleta, né, composta de 12 cores, que são as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. As secundárias, que são a cor laranja, a cor verde e a cor roxa, e as cores terciárias, que são misturas da primária e da secundária, que são, por exemplo, esse vinho. Esse vinho é uma mistura, né? E por que o círculo cromático é tão importante, né? Como eu falei, ele decide a harmonia da sua paleta, né? E quando a gente tem uma paleta organizada, com uma luminosidade certa, a gente chama isso de harmonia monocromática. Por quê? Porque tá tudo dentro da paleta. Dá um exemplo prático aqui do verde ao amarelo. É uma paleta de cores. E se a gente combinar isso dentro de um design com luminosidade certa, né? Isso vai ser uma harmonia monocromática. Por quê? Porque tá dentro. E não existe uma regra para criar. Você não precisa exatamente ter uma paleta, né, seguir o círculo cromático certinho. Porém, ele ajuda muito e ele é fundamental, né? E na prática, como é que isso funciona, né? Como é que isso funciona na prática, né? Essa primeira imagem aqui, ela traz a cor amarelo como destaque, né? Então, o que isso traz? A amarela traz uma imagem de otimismo, ou seja, quando a gente vê essa imagem, a gente pensa em um ambiente otimista, um lugar que a gente quer ir, um lugar que a gente quer conhecer. Então, isso é muito comum e é isso que essa imagem traz. Né? E o azul nessa imagem, ele traz uma mensagem de paz, de organização, entendeu? Que é tudo isso que no ambiente escolar, no caso, né, nos armários, é o que está sendo passado, uma imagem de organização, de paz, de segurança. E o verde ele é uma cor que ele sempre vai ser ligado à natureza. Então, sempre a planta, sempre a coisas relacionadas ao meio ambiente, é o verde. Né? E isso que a gente pode observar nessa imagem, que são plantas, né, com uma paleta de cores verde, né, predominantemente verde. Então, é isso, as cores da natureza, verde. E o vermelho, ele é uma cor feita para chamar atenção, né? Então, é isso que a gente vê nessa imagem, entendeu? Várias cores vermelhas para chamar a sua atenção, entendeu? Mesmo que a gente não repare em todos os detalhes da imagem. Mas só de ter o vermelho a gente sabe que é uma imagem chamativa, uma imagem que vai chamar a nossa atenção. Então, é isso, a minha parte. Então, passo a palavra para a Victoria. Bom, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre a influência das cores no comportamento humano.
Todo mundo já sabe que o ser humano é influenciado por mil coisas ao mesmo tempo no nosso dia a dia. Pode ser um lugar que a gente foi, pode ser uma coisa que a gente sentiu gosto, ouviu, ou sentiu cheiro. Tudo traz uma influência pra gente, para nosso cérebro, para nossas emoções, qualquer coisa. E as cores são só uma das mil e uma estímulos visuais que a gente tem. Segundo o Johann Wolfgang, que é o criador da teoria das cores, a percepção de tons pode acontecer de forma diferente para cada pessoa, ou seja, eu posso ver uma cor e eu falar que ela está mais puxada para o amarelo, a Milena pode ver uma cor e falar que está mais puxada para o verde. Mas a sensação que essa cor específica vai trazer para ambas de nós vai ser sempre a mesma, não importa a tonalidade que a gente vê. As cores, elas podem exercer 3 funções principais no ser humano. A de impressionar, onde a cor ao ser vista leva impressões à retina, que fazem surgir as sensações diferentes. A de expressar, que assim sentida a cor passa a provocar emoções diferentes. E a de construir, onde as emoções envolvidas com a visão da cor e com as experiências relacionadas constroem um sentimento próprio que serão expressos por símbolos e linguagens. Então, tipo, um exemplo é, eu posso pegar a cor rosa e eu vou... Toda vez que eu ver essa cor rosa, eu vou lembrar de uma memória específica. E aí eu vou lembrar de uma sensação específica que eu tive nessa memória. Então, os 3 vão estar interligados e eu vou conseguir expor isso para fora de mim com diferentes maneiras a partir disso. E por último, eu queria trazer um pouco aqui sobre a teoria das cores na elaboração de personagens, já que a teoria das cores está em todo lugar, a mídia, o marketing, o design, as empresas usam e abusam dessas informações que os seres humanos têm, sabe? Então, eu trouxe aqui alguns personagens para comentar sobre. A primeira é a Docinho, onde a cor principal dela é o verde, que pode trazer felicidade, conforto, paz, mas algumas pessoas podem também que sentem desgosto ao ver uma certa tonalidade de verde. E todas essas características se encaixam super bem com o personagem que é a Docinho. Então, é isso que eu quero dizer. O próximo é o Bob Esponja, e a cor principal dele é o amarelo, que remete à energia, à felicidade, o sol, o dia, a alegria. E o Bob Esponja é a impersonificação do amarelo e dessas sensações todas, porque ele é um personagem que está sempre alegre, está sempre correndo por aí, rindo. O próximo é o Pernalongas, onde a gente pegou o branco. E o branco ele é associado à paz, à inocência, mas também à falta de empatia e o tédio. E tudo isso se encaixa super no personagem do Pernalongas e como ele se apresenta na série. E o último é a Marge, onde o azul é a cor principal dela por conta do cabelo. E o azul ele é associado à calmaria, relaxamento, mas também à tristeza, à depressão, solidão. E analisando a história da Marge que a gente vê durante a série dos Simpsons, ela é realmente as características do azul estão no personagem dela, onde, tipo, ela é a líder da família, então ela sempre tá calma e tenta ser compreensiva, sempre mantém a paz, mas ao mesmo tempo tem episódios que ela se sente solitária, se sente sozinha, triste, depressiva. Então a cor azul é realmente a cor dela. E a última coisa que eu queria comentar, meio que em cima disso também, é sobre o uso das cores e do simbolismo das cores nas roupas que a gente usa. Por exemplo, hoje, que eu tô apresentando esse trabalho, eu queria me sentir mais calma e mais tranquila. Então, eu usei uma camiseta azul, porque o azul é uma cor que me traz tranquilidade. E isso acontece com todas as pessoas. Por exemplo, eu tô me sentindo alegre, eu quero usar um amarelo, porque o amarelo me traz felicidade, sabe? Então, as cores sendo usadas com esse simbolismo nas roupas tá presente por todo lugar, por todo mundo faz isso, mesmo que inconscientemente. E isso é uma coisa que eu sinto que nunca vai mudar e que talvez só fique mais forte a partir de agora. E aqui que corta. Próximo grupo. Corta. Pro próximo grupo. Deixa eu parar a gravação.
cores podem influenciar no marketing. As cores influenciam o marketing de conteúdo ao ampliar ou reduzir a eficácia do conteúdo. Não somente podem afetar as emoções, mas também levam as pessoas a reagirem e tomarem ações específicas. A combinação de cores é incentivada para reduzir as impressões de apenas uma cor e conferir sentidos advindos de mais de uma cor. A combinação de cores pode ajudar uma empresa a comunicar mais de uma mensagem ou a comunicar sua mensagem de forma mais completa. Por que as cores influenciam tanto? As cores que você enxerga são capazes de influenciar o seu humor, de liberar substâncias no seu organismo e de influenciar o seu cérebro a fazer determinada ação. Todas as cores têm um significado próprio. Todos criam determinado impacto no nosso cérebro. Isso tudo sem perceber, agindo no seu inconsciente. Não é palpite ou magia, mas um consenso para a ciência. Saiba que até 90% dos julgamentos rápidos feitos sobre o produto podem ser baseados apenas em cores. E a cor representa 85% da razão pela qual você compra um produto específico. Como as empresas lidam com isso? Amarelo comunica otimismo e estimula o centro lógico do cérebro. Por exemplo, Cheerios construiu toda a sua marca com a ideia de que o consumidor comece seu dia com um ar positivo e alegre, além de satisfeito com uma tigela cheia de cereais. Azul é uma cor que está associada a confiabilidade e conforto. Quando as pessoas veem a cor azul, elas têm uma sensação de confiança e segurança. Esta é uma escolha popular para as empresas de tecnologia, bens de consumo, bancos. O rosa é uma cor que invoca paz, meiguice e delicadeza. Mary Kay usa o rosa para comercializar sua marca de forma geral, sendo que seu famosíssimo carro rosa pode ser reconhecido facilmente em qualquer parte. O vermelho é a cor preferida dos restaurantes fast food. Isto porque comunica energia e é conhecido por estimular apetite. Laranja é uma cor alarmante, atrai a atenção das pessoas de maneira agressiva, mas comunica sentimentos felizes e energéticos. A JBL usa laranja para comunicar um ambiente amigável e feliz. Roxo é a cor da realeza. O Sci-Fi, um dos canais de TV mais vistos do mundo, usa o roxo para comunicar seu prestígio e se portar como um dos melhores canais do mundo.
Eu me chamo Eduarda, represento o grupo Impressão Botânica, que tem como objetivo ilustrar as formas de tingimentos no tecido com elementos encontrados na natureza. Nesse trabalho, eu explicarei o que é impressão botânica. A impressão botânica ou ecoprint é uma técnica sustentável de estamparia, que consiste em passar para os tecidos as cores e as formas das plantas por meio de compressão e do cozimento. Essa arte tem como base os elementos naturais encontrados facilmente na natureza, como folhas, sementes e raízes, que possibilitam criar padronagens únicas, orgânicas e de alta duração no tecido. É possível obter tonalidades de vermelho, azul, lilás, rosa, amarelo, verde e cinza, colorindo o tecido em tons e sobretons naturais da própria planta, sem o uso de corantes de tintas. O processo natural da ecoprint é um ritual artístico em que primeiro é feita a busca e coleta das melhores plantas. Essa é uma etapa muito importante, pois as folhas escolhidas serão responsáveis por dar origem à arte impressa, determinando as cores, formas e marcas que aparecem na peça, criando uma estampa natural que trará em seus pigmentos as características únicas de um determinado local, região ou época do ano. Alguns exemplos de plantas para impressão botânica são folha de laranjeira, semente de urucum, folha de café, aroeira, casca de catuaba, eucalipto, entre muitas outras. As próximas etapas são: preparação do tecido, a escolha e composição certa do mordente, a preparação das plantas selecionadas em uma solução especial, a montagem do design da estampa em um tecido, a compreensão e a amarração da peça para ser fervida ou cozida por algumas horas. Entre a variedade de tecidos que são usados para ecoprint estão o linho, a seda, o cânhamo e o algodão orgânico. Depois de horas, abrimos o tecido e vemos como ficou. Enxergar que o que está disponível na natureza, tão próximo de nós, foi transferido para um tecido que poderá decorar um espaço ou compor uma peça de vestuário é literalmente mágico, pois o resultado é sempre único e maravilhoso. Com essa técnica, é possível produzir maravilhosas estampas sutis, delicadas e coloridas para artigos e vestuário de baixo impacto ambiental. Essa é a real beleza e valor da técnica de ecoprint. Extração de pigmentos. Nesse trabalho da eletiva, trazer como tema central o tingimento têxtil sustentável com processos mais limpos e com menos impactos negativos ambientais. Nessa eletiva, abordamos o conceito de tingimento natural, que é uma opção diferente do uso de corantes sintéticos, que quando descartados prejudicam o meio ambiente, pois esses resíduos contêm elementos químicos que afetam diretamente a fauna e flora, e até mesmo nos seres humanos. Segundo dados do Banco Mundial, a indústria da moda ocupa o segundo lugar no ranking dos mais poluentes. Com base nesses dados, trazemos a ideia do tingimento natural, resgatando essa prática ancestral, fazendo uso de produtos naturais que não prejudicam o meio ambiente, e com isso trazendo um processo de produção sustentável, manual e artesanal, valorizando o trabalho e a mão de obra. Métodos de extrações de pigmentos. Para a extração de pigmentos, foi utilizado os seguintes materiais: beterraba, cenoura, oronco, couve e a fração. Como nosso composto de interesse estava no mistura sólida, utilizamos solventes, extrator para retirar a substância de interesse, que é o pigmento do composto. Os solventes, extrator utilizado por álcool, água e acetona. Em temperatura ambiente. Depois, o material é macerado. Infusão. O material é colocado em contato com a água quente e se deixa por um tempo determinado. Decocção. O material é colocado com água num recipiente onde irá ao fogo para ser fervido. Shibori.
Para o tingimento têxtil foram utilizadas a técnica do shibori. Shibori é uma técnica de tingimento manual japonesa que produz padrões no tecido. A técnica consiste em dobrar, amarrar ou prender o tecido para então mergulhá-lo na solução de pigmentação. As partes amarradas ou presas não são tingidas. A técnica mais familiar no ocidente é o kanoko shibori. Existem muitas variedades que produzem peças diferentes. Como em qualquer técnica de tingimento natural, é melhor usar fibras naturais, pois elas seguram melhor o corante. É por isso que ela é usada em kimonos e yukatas, já que a seda e o algodão retêm a tinta e são mais vibrantes. Cada uma das técnicas cria diferentes formas e padrões que variam de padrões grandes e amplos até pequenos e intricados. O que é grafismo? Se olharmos no dicionário, o grafismo significa a maneira de se escrever e representar as palavras em uma determinada língua, ou o jeito particular de alguém escrever. O grafismo é a arte que prioriza formas e cores, detalhe as linhas em suas mais variadas formas. São os elementos principais dessa técnica, os traços se repetem proporcionalmente, criando um padrão que se confere ritmo e equilíbrio ao desenhar. Tão diversa quanto a possibilidade de criação e existências dessas artes em outros universos, podemos encontrar o grafismo nas culturas indígenas, africanas, na moda, na fotografia e em construções. O grafismo indígena retrata alguns elementos da natureza na sua construção dos desenhos nas pinturas corporais. As técnicas decorativas indígenas são utilizadas tanto nas pinturas corporais quanto na confecção de utensílios e adornos. Cada tribo desenvolve seus padrões e, através deles, coloca seus traços culturais. Os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural de seu povo. As pinturas são marcas de muitas etnias e são diferentes para cada ocasião. As tintas são feitas a partir de elementos naturais, como urucum e jenipapo, e podem manter-se na pele por um período de 15 a 20 dias. O grafismo africano é um desenho à mão livre, sem medições ou esboços, utilizando tintas brilhantes. À primeira vista, puramente abstratas. As composições são construídas com base num complexo sistema de sinais e símbolos. A sua arte é fortemente marcada pelo estilo original de sua tribo local, que emprega pinturas que expressam-se através das cores gráficas e dos desenhos geométricos coloridíssimos. Os utensílios e adornos que as mulheres usam possuem significado religioso e mítico. Bomedipi, bomedipi, nari no ayete. Bomedipi, bomedipi, nari no ayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi. Mambo te comune, pomedipi, nari no ayete. Pomedipi, nari no ayete. Oma prasanta, tinete, aboma prasanta, tinete, ne na boy koitire, aboma prasanta, tinete, ne aboma prasanta, tinete, aboma prasanta. You are the violence pulling me down. You are the silence
makes me drown. My head is not a good place to be. The past keeps following me, 'cause you're a dark passenger. I cannot let you take control of me, 'cause you're a dark passenger. You're pulling so deep inside of me, 'cause you're a dark passenger. I cannot let you take control of me, 'cause you're a dark passenger. You're pulling so deep inside of me. You are the poison that makes me numb, and you're destroying